Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Estamos mais uma vez reunidos na graça de Deus para juntos partilharmos um pouco sobre e meditarmos um pouco sobre a festa que a Igreja celebrará amanhã, a festa da Divina Misericórdia, instituída por São João Paulo II para o primeiro domingo após o domingo de Páscoa, que celebraremos, obviamente, amanhã. Celebramos a Páscoa do Senhor no domingo passado e esse domingo temos a graça de celebrar a festa da Divina Misericórdia. O que eu vou apresentar a vocês, vamos dizer assim, talvez seja novidade para alguns, porque o culto à Divina Misericórdia, vamos dizer assim, ela ainda necessita muito dos nossos esforços para que ela seja difundida. No entanto, já é uma alegria muito grande poder dizer que essa devoção, ela existe em diversos países do mundo e está presente também em todos os continentes do nosso planeta. Essa é a vontade de Deus, mas quando perguntamos às pessoas à nossa volta, às vezes uma pessoa muito próxima, um parente, um amigo, você conhece a festa da Divina Misericórdia? Você já ouviu falar? Muitas pessoas, mesmo sendo católicas, muitas vezes nos dizem que não conhecem. Então, apesar de ser uma festa muito conhecida e celebrada na Igreja Católica no mundo inteiro, às vezes as pessoas mais próximas de nós não a conhecem. E o objetivo dessa live, que não é, vamos dizer assim, não tem um aprofundamento teológico que merecia, né? Porque afinal de contas é uma devoção muito rica, mas pode nos ajudar de alguma forma a conhecer e também a propagar, já que os vídeos eles são difundidos por aí, a gente não sabe onde ele vai alcançar. O nosso desejo é que, a priori, ele sirva para a nossa formação, para a minha também, porque para eu passar para vocês eu também tenho que aprender, também tenho que estudar, também tenho que buscar informações essas com base na doutrina da Igreja, na formação que a Igreja nos dá, não com base em achismos, né? Ou naquilo que eu quero ou que eu penso, mas com base naquilo que a Igreja nos ensina, por meio dos ensinamentos deixados por Jesus Cristo, registradas nos diários de Santa Faustina. A base para tudo isso que eu vou transmitir para vocês, que não vai ser muito longo, eu espero que no máximo em 30 minutos eu consiga, pelo menos, deixar, vamos dizer assim, acender uma pequena luz nas nossas mentes, no nosso coração, acerca dessa tão bela e preciosa devoção que a Igreja nos apresenta por meio de Santa Faustina, que é a devoção à Divina Misericórdia. Ok? A base é toda, como eu já falei, do próprio diário de Santa Faustina. Tudo que existe, inclusive em outros locais, a base toda é o diário de Santa Faustina, porque foi com isso que o mundo conheceu dessa forma mais ampla essa devoção tão bela, que já existia antes de Santa Faustina, antes de seus relatos. Ela foi morar no convento, né? Se tornou irmã no convento da Mãe da Misericórdia. Então, a devoção existia, mas o próprio Jesus, quando questionado por Faustina, Senhor, mas já existe a devoção à Divina Misericórdia. O próprio Jesus perguntou a Faustina, e quem o conhece? Né? O próprio Jesus via como insuficiente aquilo que o mundo conhecia acerca da sua misericórdia. E desejou mais. Desejou que ela anotasse e isso tudo fosse conhecido pelo mundo inteiro, dada a importância desta devoção e o quão ela é, como ele diz aqui, como diz no próprio diário, um remédio para a salvação das almas. É assim que Jesus e os teólogos definem essa grande e bela devoção, ok? A nossa base, como eu disse, Diário de Santa Faustina. Quem quiser se aprofundar mais, adquira, leia, peça emprestado. A gente costuma partilhar livros com os irmãos às vezes, porque é de uma riqueza muito grande, não apenas conhecer, mas também partilhar com os irmãos. Aquilo que é rico para nós não deve ficar guardado, né? Sobretudo aquilo que é de Deus, próprio de Deus.
devemos partilhar com os nossos irmãos. Essa também é uma obra de misericórdia, como a gente vai ver, né? Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre o Diário de Santa Faustina, né? Eu tenho a versão antiga do diário, vocês devem ter uma versão mais nova, se tiverem, né? Mas o conteúdo é o mesmo, certo? Da publicação a partir de 1981, né? Lembremos que em 1981 era o pontificado de São João Paulo II, né? Ele que foi, vamos dizer assim, eu posso dizer também, acho que eu digo sem medo, também um apóstolo da Divina Misericórdia, porque ele, tendo conhecimento de Santa Faustina, dos seus escritos, ele trabalhou de uma forma muito árdua pela sua beatificação e pela divulgação desse culto da Divina Misericórdia, que veio a ocorrer efetivamente no seu pontificado, né? Eu tenho no meu coração o Papa João Paulo II como Papa da Misericórdia, né? E acho muito bela até a foto que tem nas costas do livro, né? Não está aqui, né? Está coberto por um cartazinho. Mas tem São João Paulo II como aquele apóstolo da Divina Misericórdia que se prostra diante daquele belo retrato pintado que Santa Faustina mandou pintar, né? Muitas curiosidades também existem sobre esse quadro, mas não cabe nessa pequena explanação. Mas vamos lá. O diário ele tem por objetivo básico, e a gente já sabe, a divulgação da Divina Misericórdia, né? E nos tempos atuais diz-se que ele assumiu um enorme valor por dois motivos grandiosos e principais, né? Primeiro porque a Congregação da Doutrina da Fé, ela afastou qualquer objeção, qualquer reserva que existia previamente com relação aos escritos de Santa Faustina. Lembramos que não é de agora, mas anunciar Jesus Cristo é algo que dá trabalho, né? Tem que suar. Outro dia eu vi uma pregação onde as pessoas onde o padre questionava por que o Senhor escolheu como seus discípulos e apóstolos essencialmente pescadores, né? Tinham outros, né? Tinha cobradores de impostos, tinha outras pessoas com outras funções e tudo, mas a grande maioria deles essencialmente eram pescadores, né? Por quê, né? E o próprio padre respondia, Padre Antônio Furtado, na missa de ontem que eu assisti, né? Só pegando aqui, pescando aqui com ele. Porque os pescadores são persistentes, né? Aquele povo que vai para o mar, para o meio do mar, passa uma noite inteira jogando rede no mar e puxando, não vem nada, joga de novo, passa a madrugada, amanhece o dia, aí se não consegue nada eles retornam, né? Mas são pessoas que são persistentes e perseverantes no trabalho que lhe é confiado, né? Por isso, pois é, a divulgação do nome de Cristo, a evangelização também é um trabalho dessa forma, né? Da mesma forma que os apóstolos tiveram as suas dificuldades no início, nós também temos nos dias atuais. E os escritos de Santa Faustina foram muito questionados, né? Pela congregação do Santo Ofício, né? A igreja, muito zelosa e muito criteriosa da nossa fé, ela tem o dever, vamos dizer assim, não é uma crítica, mas um elogio, tem o dever de investigar tudo aquilo que aparece. Tanto que alguns fatos que são noticiados, muitas vezes até pela mídia, não são aceitos como verdades de fé pela igreja. Por quê? Porque a igreja, muito criteriosa, ela tem que investigar tudo. Solicitações de beatificação, essas coisas todas, por que é muito demorado? Porque a igreja não pode simplesmente acatar o depoimento de uma pessoa sem nenhum tipo de investigação, conhecer a vida da pessoa, como ela viveu, se ela viveu santamente, os milagres que ocorreram, se foram permanentes. Existe toda uma gama de critérios para a igreja acolher, por exemplo, o caso de beatificação, né? Santa Faustina foi beatificada e também passou por um processo de investigação. Sofreu, vamos dizer assim, com a desconfiança até dos seus irmãos de comunidade, né, que a taxavam por louca. Ela passou por acompanhamento psicológico com psicólogos, psiquiatras, para saber se ela não estava tendo alucinações, se ela não era louca, se podia se confiar, dar crédito àquilo que ela falava, né? Porque ela via efetivamente Jesus Cristo. Jesus Cristo ditava a ela trechos que ela deveria colocar no diário, né? E o seu confessor, o seu
diretor espiritual, dizia: tudo aquilo que Jesus disser, que você disser, entender como próprios das palavras de Jesus, você faça, você grife, você bota em destaque no seu diário e registre todos os seus momentos. É por isso que nós temos essa riqueza chamada Diário de Santa Faustina. Nós conhecemos a devoção, como ela mergulhou tão profundo na misericórdia do Senhor. Conheceu e mergulhou de uma forma muito profunda. Essa é uma das razões da grande importância do diário, né? O diário, ele é aceito pela igreja como verdade. Então, a gente crer no que está escrito aqui não é nenhuma loucura, não é nenhum pecado. Então, creiamos, leiamos, busquemos, peçamos a Deus a graça de compreender e tenhamos isso como verdade também de fé da igreja. A igreja acolhe tudo que está no diário, né? Não é fruto de alucinações ou qualquer coisa desse tipo. O segundo ponto, porque a encíclica papal de São João Paulo II, esse mesmo Papa que lutou pela sua beatificação, que, vamos dizer assim, moveu mundos e fundos, bem sabemos das dificuldades de tudo isso, para que houvesse o reconhecimento de Santa Faustina como uma mulher santa, mas também a divulgação daquilo que Jesus havia lhe pedido, da devoção à divina misericórdia, que a gente vai ver mais a fundo logo a seguir, né? Um trecho que eu destaquei muito importante para que a gente medite, né? Seria desejável um estudo mais aprofundado com o objetivo de demonstrar os pontos de contato entre o Diário de Santa Faustina e o documento escrito pelo Papa, a encíclica papal chamada Divisa em Misericordia, que quer dizer rico em misericórdia, né? Entre o Diário de Santa Faustina e a encíclica papal, falando já de sua eventual interdependência. Ou seja, o que Santa Faustina escreveu na década de 50, 60 e o que o Papa João Paulo escreveu na década de 80 são algo que são, vamos dizer assim, não há contradição entre elas, né? Existe, vamos dizer, um perfeito casamento, uma perfeita união. Não existe nenhuma contradição teológica naquilo que Santa Faustina deixou registrado nos seus diários. Por isso, plenamente digno de confiança por todos os católicos, todos aqueles que creem naquilo que o Papa determina como verdade, como sério, e como que nós devemos acolher em matéria de fé, né? Promulgar. Concentrou felizmente a atenção da Igreja nesse admirável atributo, a divina misericórdia, o divino e ao mesmo tempo extraordinário aspecto da economia da salvação, que é justamente a misericórdia divina. A gente vai entender um pouquinho mais à frente o que quer dizer essa economia da salvação. Depois que eu explicar para vocês tudo isso, eu espero lembrar de retornar esse pequeno detalhe. São pois, os relatos de Santa Faustina e também aquilo que São João Paulo II quis deixar registrado na sua encíclica, né? Fonte de revelação divina e a doutrina de Cristo. Além disso, procedem do mesmo ambiente espiritual. Que ambiente espiritual é esse? O local onde os dois viveram. Conhecem muito bem, Cracóvia. Papa João Paulo II, polonês, a Santa Faustina também, né? Não de Cracóvia, né? Mas também polonês, né? Do mesmo conhecimento que possui, da mesma cidade em que está também a igreja mais antiga dedicada ao culto e à veneração da misericórdia divina, né? Cracóvia é uma cidade, vamos dizer assim, escolhida por Deus por excelência, né? Grande santo. São João Paulo II também é um grande santo. Convém frisar ainda que o próprio cardeal Karol Wojtyła, esse era o nome de batismo do Papa João Paulo II. Karol Wojtyła, na época ele era arcebispo de Cracóvia, tomou as providências para que o início do processo de beatificação de irmã Faustina Kowalska e iniciou esse processo. À luz dos fatos, o Diário de Santa Faustina assumiu um enorme significado de espiritualidade católica. Por isso é necessário preparar uma edição fidedigna para o mesmo, e essa edição veio por meio do diário.
Digamos que o diário ele sofreu muitas modificações, algumas modificações, e na publicação oficial dele buscou-se fazer aquilo que não aconteceu, por exemplo, o que fala-se inclusive no prefácio do diário, com o Diário de Santa Teresinha, onde existem contradições. Então, na edição desse diário, buscou-se trabalhar-se de forma que não houvesse contradição com qualquer edição já escrita, buscando-se relatos, buscando-se depoimentos, inclusive de irmãs que viveram com Santa Faustina, acerca de tudo que é relatado aqui, né? Dessa maneira se evitarão edições diversificadas, né? Bom, essa é uma breve apresentação desse diário da edição polonesa. Uma coisa muito importante que foi relatado também é sobre, vamos dizer assim, é descrito por Irmã Esperança, uma irmã do convento onde viveu a irmã Santa Faustina, né? Ela fala o seguinte dos escritos quando é perguntado sobre se ela conhece, o que ela pensa sobre eles, né? Ela fala o seguinte relato: os escritos contêm uma doutrina extraordinária, mas lendo-os convém não esquecer que Deus fala aos filósofos com a língua dos filósofos e às almas simples com a língua dos simples, e apenas a estes revela as verdades ocultas aos sábios e prudentes deste mundo, né? Lembrando que Santa Faustina, ela era uma mulher muito simples, de pouco conhecimento. Ela estudou nem chegou a terminar o 3º ano do primário. Vamos dizer aqui, se a gente trouxer aqui para o Brasil, o 3º ano do ensino fundamental. Ou seja, uma mulher de pouquíssima cultura, de pouquíssimo conhecimento, inclusive pouquíssimo conhecimento teológico. No entanto, tudo aquilo que ela relata é de uma profundidade teológica admirável. Com isso, a gente pode concluir apenas que não era simplesmente Santa Faustina que escrevia, né? Era o próprio Cristo quem ditava para ela. O Espírito Santo estava com ela, iluminando-a e guiando-a naquelas palavras que ela deixava registrada, né? Outro ponto importante, com relação à sua beatificação. Essa mesma irmã Esperança, do convento que a irmã Faustina morou, né, viveu, os poucos anos de sua vida como irmã, ela só foi irmã por 13 anos, ela entrou no convento e só ficou por 13 anos dentro do convento, porque ela faleceu muito jovem. Mas essa irmã, ela ainda diz, com relação àquilo que se refere à beatificação, seja de qual santo for, e pensemos nesse momento em Santa Faustina e em tantos outros santos que a Igreja nos apresenta, né? Nos dá. Qual é o significado de termos a Igreja a elevar aos seus altares santos e santas, beatificar homens e mulheres de fé? Ela fala o seguinte relato que deve também ser guardado no nosso coração. O significado apropriado da beatificação é a apresentação ao povo de Deus de um modelo para contemplar e imitar na vida. Então pensemos em Santa Faustina não como aquela mulher lá distante no céu, mas como alguém a quem temos que contemplar e buscar imitar na nossa vida. Aí pensamos, mas eu não sou nem irmã, não sou religiosa. Santa Faustina era uma mulher que vivia de uma forma muito plena. Essa misericórdia divina que ela teve, vamos dizer assim, a graça de conhecer e de anunciar ao mundo por meio de seu diário. Essas divulgações todas, inclusive, só aconteceram depois do seu falecimento, né? O seu diretor espiritual também foi muito batalhou para que isso não fosse relegado ao esquecimento, mas que acontecesse verdadeiramente aquilo que Jesus desejava, a divulgação e o culto da sua divina misericórdia. Amém? Seguindo apenas aqui o ritmo para que a gente não se alongue muito, né? Eu confesso a vocês que é uma leitura prazerosíssima de fazer e de partilhar com vocês. O meu desejo era ler página por página em detalhes para que cada um conhecesse. Mas eu deixo para vocês o convite de adquirir e de ler, de buscar. Até na internet mesmo a gente consegue, né? Alguns trechos, algumas coisas. Mas quem puder adquirir, eu gosto de folhear e ler, de riscar. Se vocês verem como está o meu diário, vocês vão ficar admirados. Ela risca. Eu risco com amor, mas risco.
Bom, vamos tratar então inicialmente sobre Santa Faustina, aprender um pouquinho sobre essa apóstola da misericórdia. A irmã Faustina Kowalska é o seu nome depois que ela faz os votos. Ela não nasceu como Faustina, né? Ela nasceu como a terceira filha em uma família de 10 filhos. Ela era a terceira das filhas, né? Uma família pobre, católica, piedosa, de aldeões. O nome da cidade onde ela nasceu, vou ver se eu consigo pronunciar, Glagovic, né? Não, Glogovic, é um nome bem complicado. O nome da cidade de Glogovic. Recebeu no seu batismo o nome de Helena. Eu confesso que acho muito lindo, muito belo esse nome. Helena. E ainda por uma grande sensibilidade, aos 7 anos ela começou, vamos dizer assim, a receber certas revelações divinas, né? Ela se sentia voltada, uma menina de oração, vamos dizer assim, cresceu com os ensinamentos da igreja, extremamente piedosa, sensível ao conhecimento das coisas de Deus, né? Ela desde pequena ela já se sentia chamada a essa vida, mas a gente quando criança não tem muito discernimento das coisas, mas ela já era muito sensível a esse chamado à vida religiosa, né? Crescida já jovem, quando manifestou à sua família o desejo de entrar no convento, os seus pais não a aceitaram. E ela, obediente que era, uma moça obediente que era, tentou viver a sua vida tentando sufocar esse chamado que Deus tinha feito a ela na sua vida, né? No entanto, esse sufocamento ele não duraria eternamente, né? Porque em um determinado momento na sua juventude, inclusive ela relata no diário que estava em uma festa, a dançar tranquilamente, alegremente com suas irmãs, e Jesus aparece para ela com o seu corpo todo ensanguentado, com o seu corpo todo flagelado, e dizer a ela, né, interpelada pela visão de Cristo sofredor e suas palavras de repreensão: até quando hei de ter paciência contigo? E até quando tu me desiludirás? Foi o que Jesus Cristo disse para ela, todo flagelado, né? Aquilo tocou de uma forma tão profunda o coração de Faustina, que dali ela sai correndo, desesperada, ninguém entende nada, né? Sai da festa e entra numa capela que está, a primeira capela que ela encontra aberta, ela entra. Se joga, quem assiste o filme vê as cenas, né? Se joga na frente do altar e pergunta ao Senhor o que ele deseja dela. E ela já sabia no fundo do seu coração o que ele desejava, né? Acontece que em 1º de agosto, depois de bater na porta de muitos conventos e não ser aceita, ela é recebida no convento de Nossa Senhora da Misericórdia. Vejam que nada acontece por acaso. Depois de receber muitos nãos, ela chega na casa da Senhora da Misericórdia. E é justamente ali que ela é aceita. A Madre Superiora diz para ela: vai até ao dono da casa, que no caso era a capela onde estava Jesus Eucarístico, e pergunta se ele desejar que você esteja conosco, fique conosco, você fica. Ou seja, não colocou nenhum empecilho. Sendo que nos documentários, né, eu já assisti um documentário muito belo sobre também Santa Faustina, disse que depois que ela recebeu o aceite, como ela não tinha família muito pobre e a família também não queria que ela entrasse no convento, ela foi trabalhar como doméstica, como babá, cuidar de criança, para juntar o dote para poder entrar no convento. E assim o fez, acho que por 2 anos, se eu não me engano, ela trabalhou juntando dinheiro para pagar o dote para entrar no convento. E trabalhou muito feliz. Os relatos do documentário que fala sobre o seu trabalho enquanto babá, enquanto doméstica, dizem que ela era muito prendada e muito inteligente. Lembrando que ela não era estudada, ela era inteligente. Ou seja, o Espírito Santo sopra onde ele quer, né? É assim que eu compreendo você ser inteligente sem ter estudo, né? O Espírito Santo sopra aonde ele quer. No entanto, depois de ter entrado no convento, ela vem sofrer tentações. A tentação de mudar daquele convento para um outro, onde a vida contemplativa ela fosse mais intensa. Não nos esqueçamos que às vezes a gente tem uma falsa impressão de que
Quem está no convento está lá 24 horas rezando Ave Maria, Ave Maria. Não é assim a vida de convento, né? No convento as irmãs trabalham, precisam ter o seu sustento. Muitas vezes elas recebem até alguma ajuda por parte da igreja, mas muitas vezes são elas mesmas que, trabalhando, obtêm o sustento com o suor do próprio rosto, para o sustento da casa, das despesas, da alimentação e tudo que elas necessitarem. E Faustina, ela tinha um desejo de uma vida mais contemplativa. Ela trabalhava no convento, viveu em vários conventos da congregação onde ela esteve, fixando-se mais em 3 deles, que depois eu vou mencionar. Mas ela queria ir para um convento onde ela pudesse ficar simplesmente para viver, praticamente para adorar o Senhor. É a melhor coisa do mundo, porque é um céu já na terra. É adiantar o céu na terra, né? Aquilo que nós vamos viver no céu, ela já queria viver na terra, mas o Senhor não quis assim, né? Às vezes o Senhor exige um pouco mais de nós. Imagine, é como São Pedro, Pedro, Tiago e João, que foram com o Senhor ao Monte Tabor. Lá viram o Senhor transfigurado, Moisés e Elias, e disseram: Senhor, vamos armar uma tenda aqui e ficar, uma para ti, outra para Moisés e Elias, e ficar aqui. Ou seja, porque estar ali diante de Deus é o prazer dos prazeres, mas não era bem assim que o Senhor queria a missão dela, né? Muito grande. Então, o Senhor diz que se ela fizer isso, se ela mudar de congregação, ela causará uma desilusão muito grande no seu coração. E por causa disso, ela fica na congregação das Irmãs da Misericórdia, da Senhora da Misericórdia, né? Eu não quero... É tantos detalhes, gente, que fica difícil de dizer o que eu não vou dizer para vocês, né? Bom, toda a sua vida se concentra numa efetiva aspiração de uma visão cada vez mais plena de Deus e a colaboração generosa com Jesus na obra da salvação das almas. Ela diz: ó meu Jesus, e confessou no diário: vós sabeis que desde os meus mais tenros anos eu desejava tornar-me uma grande santa. Isto é, desejava amar-vos com um amor tão grande com que até então nenhuma alma vos tinha amado. Esse era o desejo de Faustina, né? Mas o Senhor quer mais. Eu quero que você me ame, mas eu quero um trabalhinho seu, assim, uma coisinha pouca, né? Tipo, divulgar a minha divina misericórdia. Mas isso ele vai dizer bem depois, quando ela já está quase 1 ano lá no convento, né? Outro detalhe, Nosso Senhor concedeu-lhe grandes graças. O dom da contemplação, pensem nas graças que essa grande santa recebeu de Deus, quem não quer? O dom da contemplação, o profundo conhecimento do mistério da misericórdia de Deus, isso que é concedido a grandes teólogos. Ela, vamos dizer assim, uma pequena filha, né, também recebeu. As visões, as aspirações, os estigmas escondidos, porque alguns santos recebem estigmas, mas eles não são visíveis. Padre Pio tinha estigmas visíveis, São Francisco de Assis tinha estigmas visíveis, muitos santos da igreja tinham estigmas visíveis, mas Santa Faustina não os tinha visíveis. Ou seja, ela sentia a dor, mas ninguém via, ou seja, para tratar fica mais complicado, né? Apesar do que não era tratável. Os de Padre Pio foram até as vésperas da sua morte. Então, estigmas escondidos, o dom da profecia. Santa Faustina previu muitas coisas que aconteceram nesse século XX. Quando a gente vê o filme, todo o documentário, a gente vê esses detalhes, né? Segunda Guerra Mundial e muitos outros fatos. Devastação da sua cidade, pelos ataques de bombas, muitas coisas. E a preservação da igreja, Deus protegeu a igreja, tantas coisas belas. O dom de discernimento e também o dom só raramente concedido aos esponsais místicos. Extraordinariamente dotada, ela escreveu: nem graças, nem aparições, nem êxtases ou qualquer outro dom que lhe seja concedido torna a alma perfeita, mas sim a união íntima com Deus. A minha santidade e perfeição consiste na união estreita da minha vontade com a vontade de Deus. Lembremos que muitas vezes a gente resiste muito à vontade de Deus, né?
vamos dizer assim, não eu, não você, mas a humanidade de uma forma geral. Se a humanidade está num caos, numa situação de caos hoje em dia, é porque ela resiste à vontade de Deus, né? E às vezes Deus tem que dar uma sacolejada. Acordem, meus filhos, porque eu desejo a salvação de todos vocês. Aí acontecem coisas como essas. Por isso que eu digo que tudo que Deus faz é bom. Talvez não. Toda essa pandemia que Deus tem permitido, com certeza, é no intuito de chamar a oração, a vida contemplativa, ao conhecimento das coisas de Deus. Quantos não tiveram que parar em casa nessa pandemia e de repente se viram orando, suplicando, nem que seja por um familiar, por um parente, um amigo que faleceu. E muitos sequer rezavam o Pai Nosso quando acordavam e iam dormir. Tudo que Deus faz é bom. Vamos compreender e acolher a vontade de Deus, ainda que seja dura e não compreendamos. Santa Faustina foi assim. Ela tem, vamos dizer assim, uma personalidade forte, tipo assim, feita a minha, né? Mas eu tô ainda pro lado assim, precisando muito, tô muito aquém dela. Mas em termos de personalidade forte, eu diria que estamos caminhando, né? Depois do primeiro ano de noviciado, né? Vieram então os dons espirituais e morais ligados à realização da sua missão, que lhe era confiada por nosso Senhor. Irmã Faustina ofereceu a sua vida pelos pecadores, e a este título passava por diversos sofrimentos, socorrendo assim as almas. Só a título de informação, né? Ela sofreu com uma tuberculose que atacou-lhe os pulmões e os intestinos. Ela morreu com 33 anos de vida e 13 anos de profissão religiosa. Muito jovens. Ela, como todo santo, não deixou de sofrer isso na graça, oferecendo tudo aquilo pelas almas que estavam se perdendo, que se perdiam. Santa Faustina também teve uma visão da perdição, de almas que se perdiam. E o seu desejo também era ajudar Cristo na salvação dessas almas. Ela aceitou a missão e ofereceu também todo o seu sofrimento pela salvação dessas almas, das almas do mundo inteiro. Aquela simples religiosa sem instrução, mas valorosa e de uma confiança sem limites em Deus, Jesus confiou a grande missão. Qual era essa grande missão? A mensagem da misericórdia dirigida a todo mundo. Hoje, e ela escreve, hoje estou enviando-te. Isso Jesus mandou, isso que Jesus falou a ela, né, que ela registrou no seu diário. Hoje estou enviando-te, disse, a toda a humanidade com a minha misericórdia. Não quero castigar a sofrida humanidade, mas desejo curá-la, estreitando-a ao meu misericordioso coração. És a secretária da minha misericórdia. Eu te escolhi para essa função nesta e na outra vida. Por isso temos Santa Faustina como uma intercessora, que ela ainda roga por nós no céu. Dar a conhecer às almas a grande misericórdia que tenho para com elas e animá-las à confiança no abismo da minha misericórdia. Isso é o parágrafo 1567 do Diário de Santa Faustina. O Senhor a envia como sua apóstola, como a sua secretária da misericórdia, como aquela que deve anunciar esse grande dom, esse grande presente de Deus que é a sua divina misericórdia. Bom, tendo conhecido quem foi a irmã Faustina, pelo menos um pouquinho, vamos chegar aqui à missão da irmã Faustina e a devoção à divina misericórdia. Eu vou tentar ser mais breve porque a gente já está estourando o tempo, já estourou o tempo, né? Em poucas palavras, pode-se dizer que consiste na recordação de uma verdade de fé, desde há séculos conhecida. Como eu já falei, a devoção e o conhecimento da misericórdia divina não era algo que não existia antes de Santa Faustina, mas que estava esquecida pelos homens, e Jesus necessitava acordar os homens para ela, chamar a atenção dos homens, embora bastante esquecida. Isso quem diz é Jesus. Sobre o amor misericordioso de Deus para com o homem e transmissão de novas formas de culto da misericórdia divina
cuja prática haverá de conduzir à renovação da vida cristã em espírito de confiança e misericórdia. Então, se a gente puder resumir todo o diário de Santa Faustina e toda a sua obra, é isso que Jesus pedia a ela, né? Recordar aos homens a divina misericórdia, a sua divina misericórdia, e instituir novas formas de devoção para que o mundo inteiro a conheça, ok? E que formas eram essas de difundir e de renovar a devoção à divina misericórdia? Basicamente, 5 formas, né? A gente bota 5 porque a gente guarda na memória. De que forma Jesus gostaria, de que forma deveriam ser difundida a divina misericórdia? Primeiramente, pela imagem de Jesus misericordioso que temos aqui atrás, que Jesus pediu que Santa Faustina mandasse pintar. Existe uma história muito interessante por trás dessa fotografia. Depois a gente pode partilhar em grupo. A imagem de Jesus misericordioso, essa que a gente conhece. A festa da Divina Misericórdia. O terço da Divina Misericórdia. A hora da misericórdia. E a divulgação do culto à Divina Misericórdia. Então, de 5 formas o Senhor gostaria que fosse divulgada, que fosse espalhado pelo mundo o conhecimento e a divulgação da sua misericórdia. Eu vou explanar apenas um pouquinho sobre cada uma delas para não me estender muito, mas quem quiser depois partilhar comigo sobre isso, tem como me encontrar, redes sociais aí. Eu amo estudar o diário e para mim vai ser um prazer partilhar com vocês. O que eu não souber, eu pergunto aos universitários, né? Os teólogos de plantão. Temos muitos e bons. Basta saber procurar. Uma pessoa que a gente deve lembrar sempre, ter sempre na memória, é o padre Rosinski. Ele foi aquele que enumerou essas formas de culto que Santa Faustina, vamos dizer assim, resumiu essas formas de culto que Santa Faustina tinha descrito no seu diário, né? 5 modos de devoção à Divina Misericórdia. Vamos falar do primeiro. Primeiro, a imagem de Jesus misericordioso, como nós estamos vendo aqui atrás. Foi exatamente assim, né? Essa é uma réplica da original. A gente tem muitas imagens da Divina Misericórdia, né, espalhadas pelo mundo, né? O importante é que seja Jesus e a sua misericórdia, seu peito aberto, de onde saem os raios de sangue e água. Mas essa foi a imagem que o pintor polonês fez para Santa Faustina. Existem curiosidades maravilhosas sobre essa foto. Não vou falar agora. O seu modelo foi mostrado em visão à irmã Faustina no dia 22 de fevereiro de 1931, na cela do convento em Plock. Plock é o nome de uma cidade da Polônia, né? À noite, ela descreve assim essa visão no seu diário. À noite, quando me encontrava na minha cela, vi Nosso Senhor vestido de branco. Uma das mãos erguida para a bênção e a outra tocava-lhe a túnica, sobre o peito. Da túnica entreaberta sobre o peito saíam 2 grandes raios, um vermelho, outro pálido. Logo depois, Jesus me disse: pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo com a inscrição que tem embaixo do quadro. Jesus, eu confio em vós. E ainda disse: quero que essa imagem seja benzida solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa. E esse domingo deve ser a festa da misericórdia. O Senhor disse e datou tudo como ele queria. Faça isso, a imagem deve ser benta e na festa da Divina Misericórdia, que deve ser o primeiro domingo depois da Páscoa. As características da imagem, vamos falar um pouquinho. São 2 raios, é a imagem de Jesus misericordioso e 2 raios. No Senhor, inquirido sobre o seu significado, Faustina perguntou ao Senhor qual o significado daqueles raios que saíam do seu peito. E ele disse: o raio pálido significa a água que justifica as almas. O raio vermelho significa o sangue, que é a vida das almas. Feliz aquele que viver à sua sombra. O sacramento do batismo e da reconciliação, ou a confissão, né, como é mais conhecido, purificam a alma, e a Eucaristia
alimenta mais abundantemente. Os 2 raios significam os sacramentos e todas as graças do Espírito Santo, cujo símbolo bíblico é a água, e também a nova aliança de Deus com o homem, que é feita no sangue de Cristo. O batismo, sacramento da reconciliação e Eucaristia. Esses são sacramentos por excelência de Jesus, que Jesus deixou a nós, como formas, vamos dizer assim, como tábuas de salvação para a humanidade, né? Nem todo mundo vai ser padre, para começar, nós mulheres, né? Nem todo mundo vai poder viver todos os sacramentos, né? Mas o sacramento da reconciliação, todos nós, se estamos em condições, assim, com a vida em ordem, né? Ordenadazinha, bonitinho, temos acesso. O sacramento da comunhão da mesma forma. E o batismo, que é para todos os filhos de Deus. Então, são tábuas de salvação que o Senhor oferece ao mundo, né? Coloquemos agora a festa da misericórdia, né? Para não me alongar muito. Meu Deus, o tempo voa. A festa da misericórdia, que é o segundo ponto, né? Lembremos também que a devoção à divina misericórdia, ela exige, além da nossa fé, da nossa devoção, ela exige também o culto da imagem consiste na plena confiança da misericórdia a nosso Senhor, que ligou a algumas promessas especiais. O culto à divina misericórdia, o culto à imagem, a sua veneração, o Senhor também deixou junto a ela algumas promessas especiais. Essas promessas são a salvação eterna, quem não quer, né? Grandes promessas na vida espiritual e no caminho de perfeição. Ou seja, se temos uma perfeita devoção à divina misericórdia, só temos a crescer na nossa fé. É como a devoção à Virgem Santíssima. Ela não nos afasta de Deus, mas pelo contrário, nos traz, nos acolhe, nos aproxima muito mais de Deus. Eu sou uma testemunha de que a devoção à Virgem Maria me aproximou muito mais do seu Filho Jesus. Eu tinha muitos tabus, apesar do que sempre amei a Virgem Maria, mas sempre ficava com aquele receio. Será que eu amo mais a Virgem Maria do que Jesus? A Virgem Maria me ensinou que o amor a ela não é necessariamente assim um amor amamos a ela porque Deus a fez amável, né? Maria é cheia de graça porque Deus a culminou de graças. Então, quando amamos Maria, amamos o próprio Deus e amamos o seu divino Filho também, né? Então, não há uma separação e não há um gosto mais desse do que aquele. O amor a um encaminha o outro. Maria nada retém para si. Da mesma forma, o culto à divina misericórdia, né? Ela tende a nos levar a um caminho de santidade. Segundo, uma coisa que eu acho que nenhum de nós deve recusar: a graça de uma morte feliz. Quem não quer, né? Morrer em estado de graça ou morrer numa situação em que você possa, de repente, receber os sacramentos, o viático, que é a última comunhão, o perdão dos pecados, alguém recitando o texto da misericórdia do seu lado. Eu quero, pelo amor de Deus, gente, se eu for morrer e vocês tiverem a oportunidade, rezem o texto da misericórdia do meu lado, por favor. Não peço mais nada, mas reze por mim. E outros dons que os homens lhe suplicam. Por meio dessa imagem, o Senhor nos concede e nos promete todas essas graças, que não podemos dizer que são coisas desprezíveis ou não desejáveis à humanidade. Toda a humanidade necessita disso, por isso que a misericórdia divina ela é para todos. Vamos para o segundo ponto. A festa da Divina Misericórdia, que é o que vamos vivenciar amanhã na graça de Deus, né? Se estiver vivos, amanhã viveremos este dia. A festa da misericórdia, que Jesus falou a Faustina também quando pediu a imagem, né? Que ela deve ser benta na festa. Ocupa um lugar privilegiado entre todas as formas de devoção. Lembra que eu falei das 5 formas de devoção? A festa, ela tem um lugar privilegiado. E isso foi revelado à irmã Faustina. Jesus disse a Santa Faustina: eu desejo que haja uma festa, quero que essa imagem que pintarás com o pincel seja benta solenemente no primeiro domingo de Páscoa, depois da Páscoa, e esse domingo deve ser a festa da Divina Misericórdia. Isso está no parágrafo 49 do Diário de Santa Faustina.
A escolha do primeiro domingo, depois da Páscoa, ela tem um sentido profundamente teológico. Não é algo, mais uma prova de que não é algo da cabeça de irmã Faustina, né? É revelação divina. Profundamente teológico, ao mostrar a estreita relação que existe entre o mistério pascal da redenção, fomos redimidos pelo sangue de Cristo, pela morte de Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz, né? O sacrifício, ele acontece. Por que a gente tem pão e vinho na Sagrada Eucaristia? Por que não é misturado os dois? Porque o sacrifício exige isso, que o sangue seja separado do corpo, né? Isso é sacrifício. E o mistério da misericórdia de Deus. Esta união está ainda sublinhada pela novena, com o texto da Divina Misericórdia, que deverá começar na Sexta-feira Santa. É assim que o Senhor nos instrui, né? Também constitui um tempo de graça para todos os homens. Ele nos diz: desejo que a festa da misericórdia seja refúgio e abrigo para todas as almas, especialmente para os pecadores. Aí eu digo, quem de nós não é pecador? Eu estou na frente, primeira da fila. As almas se perdem, apesar da minha amarga paixão. Lembremos que o sacrifício de Cristo, muitas vezes, quando vemos atrocidades no mundo, ficamos pensando: Senhor, será que tu morrestes em vão? Quando vemos, por exemplo, crianças assassinadas, sendo abortadas, homicídios, pessoas sendo cruelmente violentadas, coisas assim horripilantes, guerras, em que os mais fracos sempre são os mais sofridos, né? Porque quem tem dinheiro se refugia, foge do país ou faz outra coisa. Mas os pobres sofrem todo o flagelo da guerra, né? Quando vemos tudo isso, às vezes temos a tentação de pensar: Senhor, a tua morte terá sido em vão. E o Senhor nos diz: as almas se perdem apesar da minha amarga paixão. E sabemos o quão amarga foi a paixão de Cristo. Vamos dizer, temos assim uma noção, porque não vivemos na nossa carne a paixão do Cristo, né? A não ser aqueles santos, vamos dizer assim, muito elevados, que têm essa graça, né? São Padre Pio sofreu na carne os flagelos de Cristo. Apanhava do diabo, tinha os estigmas, foi afastado da igreja, caluniado, sofreu todo tipo de injúria e defamação. Vamos dizer que São Padre Pio sofreu um bocadinho assim daquele flagelo de Cristo, né? Mas eu não posso dizer que eu passei por tudo isso, né? Então, estou lhe dando a última tábua de salvação. Essa é a última tábua de salvação, a misericórdia divina. É a festa da minha misericórdia. Se não venerarem a minha misericórdia, perecerão por toda a eternidade. Palavras duras, né? Mas é palavras daquele pai que corrige, que não deseja o mal do filho. São palavras daquele pai, por exemplo, aí pense você como pai e mãe, que vê o filho que está caminhando para cair num buraco, que vê o filho mexendo na tomada com um objeto metálico e pode tomar um choque e morrer na hora, né? Esse é o nosso Pai, o nosso bom Deus, que nos repreende para o nosso bem, que chama a nossa atenção, de vez em quando dá uma chacoalhada na nossa vida com alguns fatos, com algumas situações que a gente fica pensando: por quê, meu Deus? Não é por quê, meu povo, é pra quê? Pra quê? Deus está me chacoalhando por alguma razão, Ele quer alguma coisa de mim. Então, é parar, é rezar, é silenciar e tentar ouvir a voz de Deus. O que é que Ele quer de mim? A grandeza dessa festa só pode ser avaliada pelas extraordinárias promessas que nosso Senhor a ela atribuiu. Alcançará o perdão. E o que o Senhor nos promete nessa festa? Eu só posso dizer que é algo assim grandioso, porque de nosso Senhor nós não esperamos coisinhas medíocres, né? Alcançará o perdão total das faltas e dos castigos. Nós lembramos que nós confessamos os nossos pecados, nós pagamos a penitência, mas a gente vai ter um purgatóriozinho para nos purificar, né? Porque sempre fica algum resquíciozinho de pecado, às vezes a gente esqueceu, às vezes a gente não cumpriu a penitência direito. O Senhor não vai, talvez não nos condene por isso, mas com certeza a gente vai pagar alguma coisinha ali no purgatório. O Senhor nos promete algo assim extraordinário. Ele nos diz que alcançarão o perdão total das faltas e dos castigos.
O purgatório é o castigo pelas nossas faltas. Obviamente é um castigo que tem tempo para terminar, porque é para a nossa purificação. Mas sabemos que vamos ser salvos. Ao contrário do inferno, aquele que entra lá será castigado por toda a eternidade. O purgatório não. Mas o Senhor promete, vamos dizer assim, o perdão das faltas e dos castigos àqueles que nesse dia se aproximar da fonte da vida. Ele chama a sua misericórdia de fonte da vida porque foi por meio dela que ele nos deu a vida eterna. Então não tem outro nome ideal. Isso está no parágrafo 300. Neste dia estão abertas as entranhas da minha misericórdia, ou seja, no segundo domingo, no dia da festa, na festa da misericórdia. Neste dia estão abertas as entranhas da minha misericórdia. Derramo todo um mar de graça sobre as almas que se aproximam da fonte da minha misericórdia. Que nenhuma alma tenha medo de se aproximar de mim, ainda que os seus pecados sejam como escarlate. Quem ousa fugir de Cristo, ouvindo dele uma promessa dessas? Todos os seus pecados são perdoados. Você não pagará pena nenhuma. Se você morrer no dia da festa da misericórdia, tendo cumprido os preceitos que o Senhor nos deu, é direto para o céu, gente. Quer graça maior? Eu rogo a Deus que Ele me permita morrer neste dia e nessas condições. Não quero nada, né? É porque eu sou uma pessoa assim, extremamente ousada naquilo que eu peço a Deus, né? Meu Deus não é de brinquedo, meu Deus é um Deus do impossível. Então até isso Ele pode me permitir morrer num domingo da misericórdia, estando em estado de graça, confessado, comungado e tudo. Senhor, é toda tua. É assim que eu me coloco diante de Deus. Ele sabe a hora, Ele sabe o dia. A única coisa que eu peço é isso, que não me deixe morrer sem a graça da sua misericórdia. Isso no parágrafo 699. Quem quiser pode buscar lá e se aprofundar. Para aproveitar destes grandes dons é preciso cumprir condições da devoção à divina misericórdia. E conhecendo é o primeiro passo para a gente buscar, né? Às vezes a gente peca também por ignorância. E também porque não busca. A gente tem, hoje em dia ninguém pode dizer, eu não tenho, não sei, eu não tenho como saber. Tem um celularzinho com internet, tem tudo na sua mão, né? Essa desculpa eu acho que não cola mais para Deus nos tempos de hoje, para muitos. Não vou dizer para todos, né? Porque cada um tem a sua condição particular. Mas para muita gente, viu? Eu estou aí no grupo aí. Vamos lá. Quais são essas condições? Confiança na bondade de Deus. Ou seja, jamais duvidar de Cristo, jamais duvidar do sacrifício de Cristo, jamais duvidar da bondade de Deus. Confiança na bondade de Deus, o amor ativo para com o próximo e encontrar-se em estado de graça santificante, ou seja, após a confissão, dignamente recebendo a sagrada comunhão. Abre aspas, porque são as palavras de Jesus. Nenhuma alma terá justificação. Vocês lembram da palavra justificação? Vou já dar um exemplo. Nenhuma alma terá justificação, esclareceu nosso Senhor, enquanto não se dirigir com confiança à minha misericórdia. Neste dia, os sacerdotes devem falar às almas desta minha grande e insondável misericórdia. Então, é bom que os nossos párocos também tenham essa devoção, porque é uma forma deles também conhecerem e divulgarem com os seus fiéis, né? Roguemos a Deus para que tenhamos sacerdotes santos e comprometidos com a salvação das almas, porque nós precisamos deles. Precisamos deles para termos acesso à Eucaristia, a Jesus em corpo, sangue, alma e divindade, mas também para que Ele possa instruir aos seus paroquianos, ao seu rebanho, sobre tamanhas graças que Deus nos concede, sobretudo nesses dias de grande festa da igreja, em que a misericórdia de Deus é derramada para toda a humanidade, né? Com relação à justificação que eu tinha falado, nenhuma alma terá justificação. Vocês lembram daquela passagem em que entra um publicano e entra um fariseu no templo? O publicano se exalta diante de Deus, eu sou bom, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou bom, eu não sou como aquele ali não. Lembram? E o outro que nem se aproxima do Senhor, fica ali na pontinha, na entrada do templo,
de cabeça baixa e humilde, diz: Senhor, perdão, porque eu sou um pobre pecador, miserável, não mereço nada, tal. E o Senhor diz: aquele saiu justificado, não este. A justificação é: Deus perdoou os seus pecados, Deus já o tem na sua graça. Ele saiu da igreja em estado de graça, porque reconheceu a sua miséria e a grandiosidade de Deus diante da sua vida. É assim que nós devemos nos colocar diante de Deus, como pobres, miseráveis, necessitados da misericórdia de Deus, até para respirar, né? Hoje em dia, falar isso não é um absurdo, né? Porque a prepotência de muita gente acha que respirar eu posso sozinho, não preciso de nenhum aparelho. A graça de Deus está aí, né? A gente está vendo, né? Infelizmente, muita gente que morre desejando ar. Tem tudo na vida, não lhe falta nada. Tem a comida na mesa, tem a família, tem riquezas estratosféricas. A gente sabe que muita gente rica também morreu na pandemia, né? Gente que tinha muitas posses, né? E provavelmente dizia: eu não preciso de Deus. Precisou de ar, a coisa mais básica que o ser humano necessita para viver. Água e ar, né? Então, que somos nós sem a misericórdia de Deus? Se respiramos hoje, misericórdia de Deus. Se estamos vivos hoje, misericórdia de Deus. Tudo é obra da misericórdia de Deus e nada escapa dela. Tudo. Terceiro ponto, para ser mais rápido, o texto da divina misericórdia. Isso que parece, para alguns talvez pareça bobo. 3 horas da tarde parar para rezar um texto. Texto da misericórdia é muito chato, é muito repetitivo, é muito isso. O Senhor Jesus ditou todo o texto à irmã Faustina. Não é uma coisa que um ou outro, não foi São João Paulo II que inventou o texto para aumentar mais a nossa carga de oração, não, gente. O Senhor Jesus ditou cada récita do texto. O Senhor, do mesmo jeito que ele ensinou o Pai Nosso para os seus apóstolos rezarem, ele ensinou a Santa Faustina como rezar o texto da misericórdia, né? Nós só estamos obedecendo. Nosso Senhor ditou este texto à irmã Faustina em Vilna, em 13 ou 14 de setembro de 1935, com oração de expiação para aplacar a ira de Deus. Ira não é uma coisa que só nós sentimos no nosso coração. O mal deixa Deus irado. Lembram da cena de Jesus que constrói um chicote e sai expulsando os vendilhões do templo? Aquilo foi um sentimento de ira por parte do Senhor. Deus também se ira, mas ele se ira com aquilo que é certo, com o mal. Às vezes a gente se ira até com as coisas boas, né? Que acontecem na nossa vida ou na vida dos outros. A gente se ira por bobagem. O Senhor só se ira com o mal. Ele não se compraz com o mal. Os que rezam este texto oferecem ao Eterno Pai o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Jesus em expiação pelos seus pecados, os dos seus entes queridos e de todo o mundo. E unindo-se com o sacrifício de Jesus, recorrem àquele amor que o Pai Celestial tem para com o seu Filho Jesus e para com todos os homens em Jesus Cristo. Deus nos ama em Jesus Cristo. Deus nos perdoa em Jesus Cristo. Deus nos salva em Jesus Cristo. Por isso ele é o nosso Salvador. Yeshua, que é Jesus na sua própria língua, né, significa Salvador, né? Nesta oração pedem também a misericórdia para nós e para o mundo, e deste modo cumprem a obra de misericórdia. Vocês lembram das obras de misericórdia? No final vou falar para vocês das obras de misericórdia que nós somos chamados a praticar pelo menos uma por dia. Nós, como apóstolos da misericórdia. Lembremos que a gente reza o texto, a gente divulga o texto, a gente já se tornou um apóstolo da misericórdia. E não vejam isso como uma coisa ruim, vejam como uma graça de Deus. Uma responsabilidade muito grande, mas uma graça de Deus. Acrescentando ainda a atitude de confiança e cumprimento às condições de cada boa oração. Quais são essas condições? Em primeiro lugar, a humildade. O Senhor resiste aos orgulhosos, mas ele se dá por completo. Ele não resiste aos humildes, né? Lembra do homem no templo? Ele não resiste a uma oração humilde, a um coração humilde. A perseverança, né? Lembra dos pescadores? A perseverança. A intenção de acordo com a vontade de Deus. Às vezes a gente quer certas coisas, mas a gente não sabe se aquilo é da vontade de Deus. Então, nas nossas orações, vamos fazer aquilo que a gente
tem, vamos dizer assim, o costume de rezar no Pai Nosso, porque às vezes a gente reza até o Pai Nosso de uma forma automática, né? Apertou um botão, saiu o Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ixi, a vontade de Deus aconteceu. Meu Deus, por que você fez isso na minha vida? Estou negando aquilo que eu rezo, vamos dizer assim. Acho que o Pai Nosso é a oração mais rezada pelos cristãos, né? Então, intenção de acordo com a vontade de Deus. Vai doer? Vai. Algumas vezes vai. Mas com certeza, Deus sabe o que é melhor e Ele vai fazer sempre o bem para os seus filhos, doendo ou não. Os fiéis podem esperar o cumprimento das promessas de Cristo, que de modo especial dizem respeito à hora da morte, à graça da conversão e à morte feliz. Ok? O Senhor ainda nos diz, só para concluir essa parte do texto: as almas que rezarem este texto serão envolvidas pela minha misericórdia durante a sua vida e de modo particular na hora da morte. Ele diz ainda que se rezarmos o texto da misericórdia diante de um agonizante, porque às vezes o agonizante ele não tem como rezar, né? Ele precisa de alguém do seu lado para rezar por ele, ou alguém em algum lugar com o pensamento nele rezando por ele, né? Se o agonizante ou alguém rezar o texto da misericórdia nesse momento em que ele está nos seus últimos momentos, Deus se colocará entre ele e o próprio Deus, Criador do céu e da terra, né? Jesus estará como o nosso defensor ali. Ele não será um juiz, mas será aquele que nos defenderá diante de Deus, porque diante de Deus, né, ninguém esconde nada, tudo é revelado, somos transparentes. Então, ele se colocará à nossa frente, entre nós e o julgamento de Deus. Ele não vai se apresentar como um justo juiz, mas como um pai misericordioso. Um pai que acolhe o seu filho, a sua dor. Ele vai, vamos dizer assim, ser o alento, né? Todo mundo tem medo da morte porque não sabe como ela é. Eu confesso que não paro para pensar muito como vai ser minha morte. Eu só penso nos momentos. Tipo, seria bom que fosse assim, seria bom que fosse assado, mas é Deus quem sabe como vai ser o momento. Procuro não pensar muito assim. Será que vai ser um desastre? Ninguém vive se for pensar assim, né? Peço apenas que seja na graça de Deus, seja de que forma for. Quarto ponto, penúltimo, gente, tô acabando. A hora da misericórdia. A hora da misericórdia, a gente sabe, né? Às 3 horas da tarde o celular de alguns deve tocar. O meu toca, né? Toca ainda 15 minutos antes para mim já ir me preparando. A hora da misericórdia, 3 horas da tarde. O Senhor nos chama nesta hora, em especial, a meditar sobre a sua paixão e sobre o abandono que ele sofreu na cruz. Bem sabemos que só ficou do lado de Jesus a sua Santa Mãe e o seu apóstolo amado São João, né? Maria Madalena também estava aos pés de Jesus. Mas o sentimento de abandono por parte de tantos que ele tinha feito bem, de todos os seus discípulos, os seus apóstolos, os seus escolhidos, e o julgamento, todo aquele sofrimento, provocou no Senhor um sentimento muito forte de abandono. Ele sofreu desde o Horto das Oliveiras, né? Depois da última ceia. Então, meditar com ele é como estar com ele naquele momento de agonia em que ele esteve sozinho. Sozinho, entre aspas, né? O Pai estava com ele e jamais o abandonou. Mas ele pede de nós que meditemos com ele sobre o seu abandono na cruz. Quantos dos nossos irmãos e irmãs não morrem abandonados? Hoje a gente não tem acesso aos leitos dos hospitais de quem está doente com Covid por conta de contaminação e muitas coisas. Quantos não morrem abandonados? Então não o abandonemos na oração. Rezemos por cada um deles. Gente, eu estou acabando, não se desesperem, por favor. O padre, lembra do padre que eu falei, que ajudou com relação ao Diário de Santa Faustina? O padre polonês também. O nome dele é Rosick, Padre Rosick. Enumera 3 condições para que a oração dirigida nessa hora, na hora da misericórdia, lembra uns detalhes, né? Existem igrejas em que essa hora da misericórdia existe um sino para chamar a atenção dos fiéis para a hora da misericórdia. Em muitas igrejas no mundo existe um sino que toca na hora da misericórdia para que os fiéis, pelo menos por alguns instantes, pensem em toda a dor e todo o sofrimento de Cristo na cruz.
O Senhor diz as condições nessa 3 horas da tarde, como devemos orar, né? Como deve estar o nosso coração. A gente sabe o que a gente vai rezar, porque o Senhor já nos disse até o que a gente deve recitar na oração, né? O texto da misericórdia. Mas como deve estar o nosso coração? Em primeiro lugar, a prece ela deve ser dirigida a Jesus Cristo, né? Em segundo lugar, deve ser feita às 3 horas da tarde, como é definido. Em terceiro lugar, deve-se recorrer ao valor e méritos da paixão do Senhor. Por isso nós dizemos, pela sua dolorosa paixão. Nós não pedimos a Deus por nada além do que pela dolorosa paixão do seu divino Filho, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Quando pedimos a misericórdia de Deus, pedimos misericórdia pelos pobres, pelos abandonados, pelos que têm fome, pelos que estão doentes. Pedimos a misericórdia de Deus em tantas situações diversas, mas pedimos pela paixão do seu Filho, pela sua misericórdia, uma prece dirigida a Jesus Cristo. Deve ser dirigida a Jesus Cristo. Ele nos ensina tudo. O Senhor, vamos dizer assim, é um mestre por natureza, né? E por fim, a divulgação do culto à Divina Misericórdia, né? Que a gente tenta fazer dessa forma simples, com uma formação, com a resta do texto, chamando aos irmãos, divulgando pelo WhatsApp, pelo Facebook, YouTube. Essa é uma forma simples, mas é o que a gente tem no momento, né? Então não deixemos de divulgar. Essa é uma das outras formas de divulgarmos e de ajudarmos o Senhor nesse projeto, nesse trabalho de evangelização. O Senhor faz uma promessa àqueles que fazem a divulgação. Você acha que não está ganhando nada clicando e passando, compartilhando esse vídeo. Mas olha o que o Senhor promete àqueles que fazem a divulgação. As almas que divulgam o culto da minha misericórdia, eu as defendo por toda a vida, como uma terna mãe defende o seu filhinho. E na hora da morte não serei juiz para elas, mas sim o Salvador misericordioso. Parágrafo 1075. Podem conferir lá. Não sou eu que digo, é Jesus quem promete. Se ele promete, está firmado, né? Então, aqueles que divulgam, o Senhor não será juiz. Concederá as graças, nos defenderá durante toda a nossa vida e na hora da morte não será nosso juiz, mas será o nosso Salvador misericordioso. É aquele que vai estar na hora do julgamento se apresentando não como seu juiz, mas como aquele que te defende. Porque o Senhor conhece o nosso coração e as nossas fraquezas. Mas temos que fazer a nossa parte, né? O essencial do culto da misericórdia de Deus é a atitude de confiança cristã para com Deus e com o amor ativo para com o próximo. Chegamos no ponto crucial. Amor ativo para com o próximo. Pensemos nisso. Não sei se vocês lembram, mas em 2015 o Papa Francisco instituiu o Ano da Misericórdia, né? 2015-2016, né? E na sua encíclica, na sua bula, ele descreveu as obras de misericórdia, tanto corporais como espirituais. É isso que devemos colocar em prática na nossa vida, enquanto não adianta eu falar da divina misericórdia se eu não ajo com misericórdia para com o meu próximo. Eu quero a misericórdia de Deus, mas eu não sou misericordiosa com o outro. Isso não cola, né, com Deus? Então, a título de informação, né, que a gente guarda o que a gente quer no coração. As obras de misericórdia espirituais que devemos praticar pelo menos uma por dia, como difusores da divina misericórdia. É hipócrita aquele que fala, mas não faz, né? Dar bom conselho. Primeira obra de misericórdia espiritual. Dar bom conselho. Aquele que aconselha mal o irmão está dando um contra-testemunho. Corrigir os que erram. Não adianta dizer, oh meu Deus, o bichinho vai ficar triste com o que eu falar. Você está tentando corrigir. Obviamente você vai fazer isso na caridade, né? Você não vai fazer isso espalhando para Deus e o mundo o erro do próximo, né? Ó, a fulana fez isso, aquilo, ela não pode fazer isso. Não é assim. Corrigir na caridade é outra coisa, vamos aprender. Corrigir os que erram, mas silenciar diante do erro também não é de Deus, né? Ensinar os ignorantes.
eu sei, eu posso ensinar o meu irmão, e eu não estou falando de ensinar português e matemática, não. Eu estou falando de ensinar essencialmente as coisas de Deus. Porque as coisas terrenas, elas passarão, mas as de Deus, elas não passam. Todo mundo sabe disso. Não sou eu que digo, são palavras de Jesus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então eu tenho que ensinar o meu irmão essencialmente aquilo que não passa. Estou dizendo que eu não devo ensinar português e matemática. Devo. É também uma obra de misericórdia, né? Corporal, porque afinal de contas vai aprender, vai trabalhar, vai ter dinheiro para alimentar o próprio corpo, a família, né? Acaba sendo uma obra de misericórdia temporal, corporal. Mas nas espirituais, ensinar as coisas de Deus. Não ter vergonha de falar de Deus, não ter vergonha de ensinar o próximo, não ter vergonha de corrigir na caridade o próximo. Tudo isso é necessário. Suportar com paciência as fraquezas do meu irmão. Eu digo para vocês que essa é a minha maior fraqueza, que eu luto com maior intensidade. Consolar os aflitos, tentamos, né, nas nossas medidas. Perdoar os que nos ofendem e rezar pelos vivos e pelos mortos. São nossas obras diárias, né? Rezar pelos outros. Então, pelo menos uma dessas obras, vamos tentar colocar em prática todos os dias? Essas são as espirituais, as obras de misericórdia corporais. Depois vou falar, só fazer a leitura, vocês podem rever o vídeo, meditar sobre cada uma delas, a parte que interessar mais, mas para conhecimento de todos, né? Dar de comer aos que têm fome, dar de beber aos que têm sede, vestir os nus, visitar os doentes, visitar os presos, acolher os peregrinos e enterrar os mortos. Essas são obras de misericórdias corporais que estão escritas na bula do Papa Francisco no ano da misericórdia, que foi 2015-16. Não se encerraram ali não, gente. É para a vida toda, tá? Então, concluo aqui. O nosso ensino, já ultrapassei muito daquilo que eu imaginava. Agradeço aqueles que tiveram paciência de ver. Quem quiser pode rever o vídeo depois, com paciência, com tranquilidade. Eu sei que eu fui bem rápida, eu falo bastante e falo rápido, mas eu tentei de uma forma muito simples, tentar repassar para vocês aquilo que o Senhor espera de nós, né? Divulgar o culto da misericórdia e como viver de uma forma mais santa esse dia. Espero que tenha sido de bom proveito para vocês. Para mim foi, porque eu estudei, aprendi, repassei. Então, para mim com certeza foi. Espero que tenham aprendido, que tenham guardem no coração. Nem tudo a gente guarda assim de uma vez por todas, mas a gente vai revendo, a gente vai tentando viver. Deus sabe das nossas limitações e Ele vai exigir de nós aquilo que nós podemos. Mas não nos limitemos, não fiquemos na medida mais medíocre, né? Ah, só isso tá bom para Deus. Não, para Deus o melhor. O melhor para Deus eu devo ofertar. Ok? Fiquem todos com Deus. Que tenhamos um santo domingo da misericórdia, se for pela televisão, da melhor forma possível. Buscar meditar a paixão do Senhor, viver esse dia na santa alegria. Aqueles que puderem confessar, têm até 7 dias depois da festa também para se confessar. Então, ainda temos, vamos dizer assim, Deus nos dá todas as oportunidades de viver na sua graça. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem em paz. Que o Senhor nos abençoe e esteja conosco. Maria Santíssima nos abençoe. Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz, irmãos. Deixa eu ver se eu desligo isso aqui.